é música de vídeo de escola de inglês, né? Welcome to your first class. Look, it's on the table. Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel, esse lugar, esse momento, esse local onde você aprende um pouco mais sobre o Ministério Fiel, ouve sobre aquilo que nós temos falado e feito nos últimos dias, anos e meses e semanas. Faz Em melhor. cima, tem que ser depois da música. É. Vai, então, põe de novo aí! Pera, deixa eu terminar de rir. Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast, esse lugar, esse momento, esse ambiente, este local onde você aprende um pouco mais, ouve um pouco mais sobre o Ministério Fiel, sobre as nossas frentes ministeriais, Editora Fiel, Conferência Fiel, Curso Fiel, o nosso Ministério Online com Voltemos Evangelho e o nosso MAP, o Ministério Apoio um Pastor. E hoje estamos aqui com essa dupla dinâmica, senhores tecnológicos, Alberto Felipe e Daniel Aaron Gardner. Parece um duplo sertanejo? sei, Alberto e nunca Daniel. pensei. Alberto e Daniel. com certeza. Alberto e Daniel. Alberto e Aaron. Pode ser que sim. Não, eles são tecnológicos e são teólogos também, Com né? certeza. E esse episódio é um episódio importante porque a gente vai falar sobre esse tema. É super em voga, que é sobre tecnologia. E nós trouxemos duas pessoas importantes para o Ministério Fiel que trabalharam, né? No caso, o Daniel, você ainda trabalha de alguma forma assim, diretamente conosco, né, Daniel? Até porque este podcast, esse lugar, esse ambiente aqui hoje, né, é por conta do ministério, vou dizer assim, de Daniel e também do nosso querido amigo Willy aqui no estúdio. Muito obrigado por ter planejado isso daqui acontecer. Enfim, nós vamos falar hoje aqui sobre tecnologia, sobre teologia, utilizando também um pouco do livro que nós temos lançado. Nós lançamos, aliás, no ano passado e nós demos aos conferencistas jovens, né? Nós já passamos a conferência de jovens e nessa conferência agora o pessoal ganhou o temor do Senhor e na conferência do ano passado eles ganharam Deus, tecnologia e vida cristã e tivemos a vinda do Tony Rank para falar conosco sobre parte do livro, parte sobre o tema de cultura, sobre música, sobre vida cristã. E é isso, Vini. Hoje essa é a ideia que a gente vai conversar com os dois. Exatamente. Então, vamos apresentar melhor aqui os nossos convidados, né? Alberto Felipe Rodrigues. Alberto Felipe Dias Rodrigues. Ele é casado com a Tatiane, pai da Olivia. Olha só. Nasceu em 89, aqui em São José Que dos isso, Campos gente? mesmo. Tem a Rapaz idade, novo, a né? É idade. jovem. É Mais idade, novo. falou. É criança ainda. Ele é graduado em Falou, Sistemas para a Internet pelo Centro Universitário ETEP e também em Marketing pela Universidade Paulista. Ele é pós-graduado em especialização em estudos teológicos pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Também é pós-graduado em Tecnologia da Informação para Estratégia de Negócios pela Universidade Paulista. Em Direito Digital na Fundação Escola Superior do Ministério Público. E é o nosso gerente de TI aqui no Ministério Fiel, onde ele trabalha desde 2008. Praticamente é um dinossauro aí do Ministério Fiel. Não sobrou mais nada pra você estudar, né, Fê? Sobrou. Eu parei. Faz 2 anos que eu não estudo mais nada. Qual Nada. o próximo objetivo aí? Sei lá, história. História. E por último, não menos importante, ele é membro da Igreja Batista da Graça, É nóis. aqui de São Boa. José dos Campos. Nós, né? Estamos em Daniel- peso na mesa. Daniel Gardner nos apresentou aqui uma bio um pouco menor, né? Mas também não menos importante. Ele é formado em teologia pelo seminário Martin Bucer e é casado com a Sabrina e pai do Arthur, Thomas e do Peter. Falei certo? Pronunciei certo? Isso, tá Peter. Arthur. Arthur, Thomas e Peter. Ok. E ele serve famílias brasileiras com recursos educacionais pela editora Família de Trigo. Isso aí. E também é o CEO do Hub 12. Ó, Do The World. Junto o William tá assim. O William tá- CEO? Que o William- eu sou agora? Cadê o salário, então? Tá Sai certo. do aluguel. O Whirley achou estranho esse termo aqui. O Whirley é co-CEO. Não, Claro. são co-founders, vamos dizer. Claro, Pronto, claro. founders. Vocês estão em casa. Obrigado. Vocês estão aqui no nosso podcast. Um prazer preparar esse canto aí aqui no prédio da Editora Fiel para receber vocês. É bacana ter vocês aqui. Obrigado por receber-nos também. Que legal. Então, nós estamos vivendo uma vida cada vez mais tecnológica, né? E a pandemia parece que acelerou ainda mais as coisas, né? Porque antes os idosos não sabiam lidar muito com a tecnologia, agora eles mesmos, né, estão ali no Zap sempre fazendo videochamadas, né?
Tivemos aí muita polêmica com o assunto dos cultos online, né? Ceia online, batismo online, tá tudo online, né, hoje em dia. E sempre há polêmicas, né? Sempre há uma discussão sobre como o crente deve lidar com essas tecnologias, com essas novas propostas de forma de viver que a tecnologia nos oferece, né? Então, o que vocês pensam sobre essa relação, né, entre fé cristã e tecnologia? E, de alguma forma, a tecnologia pode nos aproximar mais de Deus ou ser utilizada para nos aproximar mais de Deus ou nos afastar? Diz aí, manda bala. Eu começaria, Vini, essa sua pergunta ela é muito boa, ela é muito atual. E eu acho que nós vamos lidar com ela, meus filhos e os filhos dos meus filhos vão lidar com essa sua dúvida. Então é bastante atual, bastante presente. Eu acho que um ponto de partida é começar lá no jardim. O jardim é bom. Deus oferece a Adão e Eva um lindo lugar para morar. Mas aí tem efeito queda. E essas duas realidades, onde uma coisa bonita que Deus criou, misturado com efeito queda, essa realidade, ela está aqui hoje. Em 2023, ou seja lá o ano que você está ouvindo esse episódio. Né? Ele está comigo, está com meus filhos e os filhos dos meus filhos. Essa é uma realidade. Então, a partir do momento que começa a falar assim, olha, essa coisa, ela pode ser usada para glorificar a Deus? Amém. Eu acredito. A não ser que ela seja, de fato, pecaminoso em si, por exemplo, adultério não tem como você usar para glorificar a Deus, porque adultério já é mentira e essas coisas. Blasfêmia, aquelas coisas descritas como nocivas a Deus não podem ser usadas para glorificar a Deus. Agora, esse microfone, a tecnologia, tudo que está dentro dela, pode ser usado para glorificar a Deus? Volto para o esquema do jardim. Pode. Mas pode ser usado também para outros meios, a fim de enganar homens, a fim de vanglória, arrogância? Sim. Por quê? Por causa do efeito queda. Então, ao mesmo tempo em que a gente pode olhar para alguma coisa e dizer, graças a Deus que isso existe, nós também temos motivos, infelizmente, para dizer que tristeza que os homens usem também para o mal. Eu começaria ali, lidando com essa realidade, essa moeda que tem os dois lados, e até nós chegarmos no céu, a gente não consegue separar os dois lados. A moeda continua com essa realidade. É uma coisa interessante também que você falou, vamos começar do Éden, né? Mas desde o Éden já tem tecnologia. É uma coisa que não é só agora, na era digital, vamos dizer, celular, isso não é só isso que é tecnologia. O arar a terra é uma tecnologia, os bois puxando é tecnologia. Até em Salmos fala, alguns acreditam em cavalos, em bois, mas eu acredito em Deus. Mas a questão é que desde aquela época já existia tecnologia. Então a tecnologia está com a gente desde do Éden. Assim. Sim. Então é uma coisa importante também. Vamos começar do Éden, então vamos começar de onde vem a tecnologia. O que é tecnologia? Alberto, se alguém chegar para você e falar assim, não, tecnologia não é aquilo que conecta online, Bluetooth, requer 110 volts, 220 volts. Eletricidade, internet. Tecnologia para o jovem hoje é isso. Mas a tecnologia ela é uma coisa que faz com que a gente potencialize o ser humano, alguma coisa assim. Uma coisa que nos potencializa. Até o Vinícius tem uma citação do C.S. Lewis aí, que ele marcou. Não, do Lewis não, do Tony Rank. Do próprio Tony Rank, então. Pode ler aí. E essa é uma boa... Tecnologia é ciência aplicada e poder amplificado. Então, a roda. O cara inventou a roda. Isso facilita levar aquele peso para outro lugar. Facilitou o trabalho dele. Isso seria tecnologia, então. Desse ponto é até interessante, por exemplo, a espada. A espada é uma tecnologia. Ela é usada para quê? Para proteger, para matar. Mas e aí? Ela é uma coisa pecaminosa ou não? O povo de Deus usou a espada. Para o bem. Deus, inclusive, mandou o povo matar alguns outros povos. E aí? A tecnologia em si é boa ou ruim? Não faz muito sentido você pensar nisso. Outra questão também da tecnologia é que ela não é uma ferramenta só em si. Não é só as ferramentas, não é uma coisa só para... Porque ela também molda a gente. Por exemplo, a rede social molda a gente. Ela também não é só uma ferramenta. O celular também, ele muda o jeito da gente viver, inclusive.
a gente, sei lá, tá usando óculos provavelmente por causa da tecnologia, Sim, entendeu? sim. Muda até o nosso ser, nosso corpo. É bizarro. É só que ela não é só uma ferramenta, entendeu? Ela não se apresenta assim. Ela não se apresenta como eu vou te mudar. Ela se apresenta tipo a roda. Vou te fazer mouse. Ela se apresenta como eu só vou facilitar esse tronco de árvore que você precisa levar daqui até lá, eu vou só facilitar você levar. É só que a partir do momento que eu levo o tronco da árvore a distância usando a roda, eu nunca mais vou aceitar carregar nas minhas próprias costas. Você pode ficar preguiçoso por causa disso. Isso. Ou eu vou começar a cobrar o dobro quando eu não tenho a ferramenta. Ou seja, não que isso seja ruim, mas a roda acabou alterando a maneira que eu enxergo o que antes eu enxergava como normal. Por exemplo, a gente viveu um tempo de internet de escada. Então, você tinha uma necessidade de aguardar para que você pudesse se conectar e talvez para baixar algo, um MP3 ou um vídeo. Por exemplo, as piadas, naquele tempo, no começo ainda de YouTube, você tinha que baixar o arquivo inteiro, que durava talvez 20 horas, para você assistir 5 minutos. E você tinha que, não vou aguardar. E quando tava quase terminando o download, meu pai pegava no telefone para ligar pro irmão da igreja. Já era. O sinal. Acabou. Perdeu tudo. Cara, mas você lembra, você abriu uma imagem, ela ia abrindo assim, ó. De cima para baixo, assim, cara. Era cabuloso, né? Se isso acontecesse hoje no nosso celular, a gente já ia falar. Sim. Você tá de brinquedo comigo aqui. Tacar o celular na parede. Por que a tecnologia não é rápida? Isso é interessante, que eu assisti o documentário, é uma minissérie, né? Sobre o Spotify, não sei se vocês chegaram a ver. E que no processo de criação do software do Spotify, eles tinham que resolver uma equação tecnológica, o Roberto deve saber dizer melhor para mim, que era de dar play e você conseguir ouvir no mesmo instante. Porque naquele tempo, os streamings, eles não eram igual a gente tem hoje. A gente está falando do início do Spotify, no início onde as gravadoras estão brigando com os streamings como Pirate Bay, por exemplo. Essa aí é o enredo da história lá. E o CEO, que contrata diversos caras na parte de tecnologia, ele fica super irritado porque, tipo, ele não aceitava 0,4 milésimos de segundo na hora que ele dá esse play. Ele falou, não, eu quero que seja instantâneo. Ainda que meu cérebro não perceba, tem que ser instantâneo. E isso é algo que ela nos estimulou, falou, não, eu quero que esse negócio aconteça dessa forma. É interessante. Né? Essa palavra estimular é uma coisa interessante, porque é o que a tecnologia faz, na verdade é o que qualquer coisa no mundo faz. Ela estimula os nossos desejos do coração. Então, sempre a gente tem que olhar as coisas, tudo, de fora para dentro. E esse é o ruim do mundo, né? A tecnologia vai estar aí estimulando você a ficar o dia inteiro no celular. A ficar o dia inteiro assistindo Hells, que eu até digo que é Hells, né? Rios. Porque é do inferno, entendeu? Ela vai sempre pegar e potencializar o seu desejo, o seu interior, o seu pecado. Ela vai estar lá. Sim. E é uma coisa interessante que você tem que começar a ver de fora para dentro. Até o Tony Henk mesmo já falou, né? Cara, eu comecei a escrever esse livro, a gente fala um pouco do livro. Primeiro, eu comecei em 2015, ele fala, né? Ele fala que ele começou uma coisa interna dele. Vou parar de usar mídias sociais e tudo. E vou começar a desligar o celular, vou começar a desativar os aplicativos, sei lá. Então, ele começou por dentro dele. Aí, depois disso, acho que 2 anos, 2017, ele já escreveu um livro dele, 12 maneiras que o celular está transformando a sua vida, ou alguma coisa assim. Se não me engano, a Vida Nova. Sim, editora Concílio. Concílio. Isso. Aí ele escreveu esse livro aí. Beleza. Mas ele começou interno, né? Aí ele escreveu o Guerra dos Espetáculos depois, e depois esse daqui. Então, o que ele falou? Primeiro, eu entendi um pouco... Primeiro, eu comecei a ver aquele seriado do mídias sociais, como é o nome? Da Netflix. Ninguém assistiu pelo jeito, né? Redes sociais? Acho que é Black Mirror, né? Não é. Cara, esqueci o nome. É um seriado que meio que expõe como que as mídias sociais funcionam. Então, foi tipo um documentário, não foi? Um documentário. Acho que... Eu acho que era o nome desse. Eu vou pesquisar. Cara, é verdade. Bombou na época. Esse daí. Esse daí começou. Aí ele entendeu, bom, o algoritmo existe. Os programadores estão programando para alguma coisa. Aí ele escreveu esse livro 12 Maneiras. Depois ele escreveu o Guerra dos Espetáculos. O Dilema das Redes. Isso, exatamente esse. Aí ele falou, depois que eu fiz uma autoanálise em mim
e conseguir enxergar o que o meu coração estava fazendo e onde eu estava pecando, usando o celular, tecnologia, o computador, eu consegui, então, glorificar Deus pela tecnologia. Depois que eu... Entendeu? Depois que eu consegui enxergar o pessoal que faz o algoritmo, né? O tal do algoritmo. Depois que eu vi o meu coração, depois disso eu consegui glorificar Deus e ver onde a tecnologia podia ser uma coisa boa. Aí ele até fala que é uma tecnologia positiva, né? Que é uma das coisas que ele também fala de... que hoje em dia o cristão, as igrejas, meio que demonizam a tecnologia. Tipo, tudo é ruim. Até tem esse debate, ela é boa ou ruim? Mas, na verdade, ele fala, a gente precisaria enxergar o nosso coração, enxergar o todo, para depois poder ver que ela é boa. Ruim é quem usa a tecnologia. Tem essa questão. Eu lembro minha irmãzinha na igreja do meu pai, bem no interior de São Paulo, que ela comentava, apontando para o computador. As reuniões eram lá em casa, né? E tinha um computador do meu pai, aqueles primeiros que tinha a tela verde. Tem um turbo, né? Tinha um botão turbo. Tinha um botão turbo que só fazia um barulho maior. Era um ventilador, né? Aí ela apontava e falava, ô pastor, algumas pessoas dizem que isso aí é do diabo, né? E eu não tinha a inteligência, capacidade de entender exatamente o que ela estava sugerindo. Mas agora eu entendo, o computador era algo novo, então tinha pessoas que olhavam já com maus olhos, que já entendia que, puxa, isso aí, eu não entendo como funciona, mas deve ser... ele deve funcionar para os maus objetivos, maus propósitos, né? E aí, lá nos Estados Unidos, quando a gente foi visitar uma avó da minha mãe, tinha o Amish, lá em Ohio. O Amish são um povo queridíssimo. Aqui a gente fala Amish. Amish, né? Amish, no Brasil. Que é aquele povo que não vai usar eletricidade, não vai usar Ele nada. cita eles no livro, tem. Coisas positivas e também negativas. E eles são um povo trabalhador pra caramba, pessoas com bons princípios, gente honesta. O avô, inclusive da minha mãe, tinha algum contato com eles. Era gente que realmente compartilhava bons virtudes. E até me fugiu agora a palavra, mas assim, a fé cristã, eles tentam viver ali na comunidade deles. Mas aí levanta um ponto, Alberto. Se nós estamos vivendo num mundo corrompido e há esse potencial em que as redes sociais façam mal a nós e aos nossos filhos, por que não abandonar tudo que é avanço tecnológico? Porque, de certa forma, os homens, não é só convicção religiosa, mas eles vão entender que eles estão guardando a alma deles, fugindo desses avanços. Por que a gente não faz o mesmo? Entende? O que levou o Tony Reich, num período em que ele saiu das redes, ele começou a tomar um passo para trás, o que mudou para ele depois falar, opa, agora positivamente eu posso tomar passos para frente e avançar? Então, ele diz assim... ele disse que ele escreveu esse livro para tirar essa ideia justamente de que a tecnologia é uma coisa ruim. É tudo ruim, despreza. Ele falou, eu virei sei lá, esqueci a palavra, mas eu consegui ver a tecnologia com bons olhos depois disso. Depois que ele se autoanalisou, né? Até ele falar autoescrutínio, é uma palavra interessante. Mas ele falou assim, que começando em Adão. Adão pecou e falou, Deus, foi o jardim, foi a Eva, a maçã, foi tudo, foi o programador. A culpa é sempre dos outros. Foi o algoritmo. Interessante. Então, ele falou assim, a gente sempre busca alguma coisa para culpar. Sempre terceiriza a culpa. Exato. Então, depois que ele parou de terceirizar a culpa e ver a culpa dele, e entender que os pecados dele, até onde ele pode ir e não pode ir, ele conseguiu ver a tecnologia e glorificar a Deus. Ele até fala, glorifico a Deus porque eu vivi nessa época, que tem drones, que tem não sei o quê, porque 100 anos atrás não ia ter nada disso. 30 anos atrás não ia ter nada disso. Aí ele conseguiu glorificar a Deus nesse sentido. Ele até, fala... Cara... Esqueci a palavra. Enfim, ele conseguiu. Ele até tenta fazer isso no livro, né? Que a gente vive o livro... Deus, Olha que incrível. Para nossa alegria, Deus usou a tecnologia.
a sua palavra é uma palavra escrita, em que a tinta chegou ao papel, em que pôde ser multiplicada as publicações e distribuída a pouco custo graças ao imprensa. Isso. Tecnologia. Ou seja, Deus vai usando tecnologia. Sim. Deus usa papel, tinta, o saber que, cara, você juntando essas duas coisas, que papel na época era feito até com folha e tudo mais. Deus usa a ciência para que a sua palavra chegue a nós. Ou seja, isso me encoraja, cara. Claro. Isso me encoraja, que se Deus usa, então eu também posso achar meios de falar de Deus usando a tecnologia. O podcast é um desses meios. Cara, o Brasil é um dos países, se não o país que mais cresce em termos de consumo de podcast, está ali entre os top 3. O jovem de hoje, ele sabe onde encontrar vozes, que o podcast é isso, ele é vozes. Vozes que foram amplificadas, para usar a sua definição. É interessante que vocês estão falando sobre a avanço de tecnologia e o quanto ela pode ser benéfica para o uso do cristão em si, né? Tipo, você desenvolver algo novo não quer dizer que você está desenvolvendo algo para fazer algo contrário a Deus. Na verdade, Deus dá sabedoria aos homens com a sua graça comum e os homens, a partir disso, abençoam, né, os cristãos para que eles possam continuar a obra de Cristo aqui na Terra. Pensando nesse contexto, no que vocês têm falado, hoje a gente está vendo uma era muito específica. Talvez uma nova mudança aí quanto à tecnologia, que é a utilização de inteligência artificial. Né? E aí, não dúvida, mas a pergunta para vocês é o quanto... Porque eu acho que já tem sido falado também sobre possibilidades que podem ser maléficas e não. Né? O quanto vocês têm visto do uso, talvez, do mais conhecido hoje em dia, né, que seria o ChatGPT, o quanto vocês têm visto e percebido que isso pode ser muito bom para a igreja, aplicações que a igreja poderia ter, ou o jovem poderia ter. A gente estava fazendo aquele teste do chatzinho lá, teológico. O João, esses dias, né, trabalha conosco lá no Marte, falou, olha, tal pessoa falou sobre que eles tentaram fazer um chat de Jesus, e aí outras pessoas, não, tem que parar com isso daí, porque isso daí é heresia, né? Jesus não tem por que falar com a gente, já tem as escrituras sagradas. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que criar palavras que Jesus não falou é heresia. Então, pegando só essa última sua parte, eu concordo com o João. Puxaram a corda nisso daí, né? Ultrapassaram o limite. Mas a ideia de inteligência artificial, primeiro, eu sou muito animado, cara, muito animado, mas também eu sou muito pessimista ou realista. Porque Deus fala assim que não há nada novo embaixo do sol. Ou seja, os meus filhos vão passar por alguma coisa e eles vão falar, cara, isso aqui muda tudo. E os filhos dos meus filhos vão ter alguma tecnologia, um avanço que vão falar, cara, isso aqui muda tudo. Meu avô falava que AI era alguma coisa, ele não sabia de nada. Isso aqui que é o... Entendeu? Então, ao mesmo tempo em que eu me animo muito, eu também reconheço que, cara, tem altos e baixos ao longo da humanidade, em que para nós, pelo menos agora, é como se fosse... Né, a roda. É algo que, cara, facilita muito o trabalho. A partir do momento que facilita muito o trabalho, a impressão que dá é que, então vai dar para trabalhar muito mais. Ou muito melhor. O que tá, às vezes, a ferramenta nem sempre vai... A ferramenta pode até oferecer a possibilidade de fazer mais. Mas, às vezes, que nem o Alberto falou, a gente acaba sendo preguiçoso, ou não querendo suar de outras maneiras, fazer o trabalho manual. Todo o trabalho, ainda que tenha boas ferramentas, ele sempre vai ter uma porcentagem do trabalho que é manual. Sempre. A partir do momento em que o trabalho manual vai ficando mais específico, vocês têm que ser um expert para fazer aquele trabalho, aumenta ainda mais o valor ou a procura de profissionais que podem fazer esse trabalho. Então, eu não sou da opinião, por exemplo, que o AI vai acabar tirando os empregos de muitas pessoas. Ainda que a ferramenta talvez faça alguns tipos de trabalho poder serem transferidos para os robôs, ainda aqueles robôs vão precisar de gente para fazer a manutenção deles, programação deles. E conforme o robô vai fazendo o trabalho mais e melhor, vai surgindo outras oportunidades para outros tipos de trabalhos manuais. Então, eu vejo a inteligência artificial com certos bons olhos no sentido de seu potencial de amplificar, usando de novo a palavra do Vini, amplificar o trabalho que já estamos fazendo. Isso é muito legal. Mas tem o outro lado da moeda, cara.
tem outro lado da moeda. Já estão sendo inventados sites pornográficos que vão usar inteligência artificial para onde você pode usar uma foto de uma vizinha sua para criar uma personagem pornográfica. Cara, isso é terrível, velho. Isso é terrível. E agora imagina se aquela foto que foi criada no computador de alguém vaza para a internet e dá a impressão que aquela vizinha que estava só vivendo a vida dela, imagina o impacto que isso tem na vida dela, cara. Ou seja, ao mesmo tempo em que pode amplificar aquilo que fazemos para o bem, cara, o potencial do AI também amplificar o mal é absurdo, cara. Sim. É absurdo. A gente viu que tá saindo golpes agora em que a pessoa pega só um áudio que a sua avó gravou e eles mudam, gravam a voz, mas usam a voz para falar outras coisas, como filha, deposita 100 mil na minha conta, sabe essas coisas? E aí já tá rolando o golpe usando inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo em que eu me alegro muito, eu também me desanimo bastante, porque há muito potencial para o mal. São as deepfakes, né? Sim. Você usa inteligência artificial, Alberto? gente usa. Que você usa inteligência eu já sei, mas você usa também o artificial? Uso. Eu uso também. É engraçado que a gente tacou o livro no chat GPT lá, para ele dar 5 ou 4 pontos, né? Principais do livro. Ele deu nada a ver com o livro. É muito genérico, né? Nada a ver com o livro. Genérico, ele inventou, com certeza. Ele chuta. Ele chuta uma coisa parecida, baseado no primeiro capítulo que está disponível, mas ele não acertou. Eu fiz o teste também com o livro, pedi para ele me dar um resumo do livro, né? Ele falou assim, eu não consigo te dar um resumo porque eu tenho informações até setembro de 2021. Tá se fez em português, né? E o livro foi publicado depois. E, de fato, isso ele acertou. Mas eu posso dizer algumas coisas sobre o assunto. Exato. E ele foi lá e encheu... E aí você respondeu, eu sou melhor do que você, porque eu tenho de 2021 até agora. Ele foi lá e encheu linguiça, né? Skynet. Não, mas não se preocupa que ele vai conseguir, eventualmente vai conseguir. Vai conseguir A o quê? inteligência artificial vai conseguir falar tudo certinho. Sim. É só Vai. uma questão de tempo. É questão de tempo. Ela vai ser mais esperta que você, com certeza. A inteligência artificial vai ser mais inteligente do que a inteligência real, na sua opinião. Eu acredito que sim. Oh. Mas é uma questão aí que é importante, que inteligência não é sabedoria. Opa! E sabedoria só vem do temor do Senhor. Amém. Então, é uma coisa que a tecnologia nunca vai dar. Por mim, já encerrava o podcast ali, cara. O pessoal do Mackenzie ficou feliz agora. Caramba, velho. Saiu virtude do homem agora. Cada velho. Cara, fala de novo, Alberto. Inteligência... Não é sabedoria. E a Sabedoria é temor do Senhor. Robôs Você não pode até ver, Jó falou isso, né? Ele viu... Ele estava falando das minas, né? Que era a tecnologia da época. Antigamente a gente não ia debaixo da terra, mas a galera ia. Mas ele falou, lá não tem sabedoria. Onde está a sabedoria? Estou procurando. Aí ele falou, a sabedoria vem do temor. Amém. Enfim, a sabedoria e Provérbios falam, né? Inclusive que até no livro fala, no capítulo 4, eu acho. O que a tecnologia não pode dar, nunca vai poder fazer. Uma das coisas é essa. Não vai dar sabedoria. Mas eu acredito que ela vai ser mais inteligente que a gente, no sentido de saber mais coisas, de responder mais rápido. De ter muito mais memória, cara. É interessante, eu tô cortando isso aqui porque eu tô fazendo um paralelo entre a tecnologia do papel da imprensa e das escrituras. Então a gente tem a Bíblia hoje em papel, a gente consegue ler. É uma tecnologia, é o papel impresso. E a gente tem a tecnologia do ChatGPT, que foi o que a gente conversou aqui. E as duas coisas, um jovem pastor pode querer usar as duas coisas para poder pregar, por exemplo. Pode. Assim como Cristo fez um excelente sermão, o do monte, e ele tentar pregar aquilo ou declamar o Sermão do Monte vai ser uma coisa no púlpito. Assim como ele pode pedir para o ChatGPT, pedir para fazer um sermão para ele também usar aquilo ali. Mas a forma com que ele vai fazer aquilo é aquilo que o Alberto falou, né? O temor do Senhor é diferente. Não tem, o ChatGPT não tem temor do Senhor. Não tem. Mesmo ele pegando diretamente da Bíblia, ele não tem como ter o próprio temor de Cristo quando estava falando. Muito menos o Espírito Santo iluminando. Tem um pastor que fez o comentário, não vou lembrar o nome dele, que é o melhor preparo que um pastor pode fazer para o domingo de manhã, para o sermão dele, é orar pelos ouvintes. Sim. Que o que seu povo precisa não é só que alguém suba e fale alguma coisa. Mas que eles precisam que aquela pessoa que sobe ao púlpito seja alguém que orou por eles e sobre quem a graça de Deus também é real.
o robô não tem atalhos Não, na não santificação. Não. A pregação é um ato profético. Não tem como um robô, uma inteligência artificial falar Guiado pelo Espírito Santo. por Deus, É, né? Ser sim. usado Sim. por Deus dessa Pode ser maneira. usado por Deus. Mas não ser a boca de Deus. Eu lembro antigamente, né? Que quando os pregadores gravavam em fitas. O John MacArthur, o ministério dele, Grace to You, gravava em fitas e enviava. O próprio Spurgeon também tem uma coisa. O jornal também. No Spurgeon saiu o vinil na época de Spurgeon. Ele ouviu a primeira música dele em vinil, aí ele ficou, enfim, continua essa história. Mas esse é o ponto que, através do vinil e da fita, algumas almas foram alcançadas. Então, o uso da tecnologia, mesmo a pessoa ouvindo uma voz né, sendo amplificada ali, isso pode levar a mensagem de Deus adiante. Né? E essa era uma boa conversa, que inclusive no Brasil a gente está muito atrás ainda, muito atrasado ainda. Na criação de gravações da Bíblia em voz, uma maneira bem custo-benefício de você entregar a Bíblia a alguém que não sabe ler. Como é que ela vai ouvir? Só ouvindo mesmo, né? Mas essa tecnologia ainda não está bem desenvolvida de um jeito que eu saiba, né? Se alguém está ouvindo aí e conhece algum ministério dessa, depois me procura. Por favor, me fale. Porque uma das minhas conversas com o Vinícius, lá no interior de Ceará, ele falava que tem pessoas lá que realmente nunca ouviram a palavra de Deus e não sabem ler. Se você der uma Bíblia para elas não conseguem, não adianta. Então, elas precisam de tecnologia chegar até elas, ou alguém chegue até elas, ou alguém presenteie e fala, escuta esse MP3 que... Exatamente, mas aí você vê o papel da tecnologia sendo usado para o bem, né? Dela sendo utilizada para reproduzir o que Deus falou. Ela não está criando algo. Exatamente. Né? Deus falou a sua palavra, alguém fala sobre essa palavra, e essa palavra é então amplificada, né? Ela então passa a mais pessoas poderem ouvir essa palavra, né? Aí sim seria um bom uso, mas ela mesmo falar a tecnologia sozinha, né? Ser a boca de Deus... É um ponto que o livro também toca, que a tecnologia não faz nada virar nada, que nem Deus fez. Deus faz nada. Como assim não faz nada virar Deus nada? fez tudo do nada. Amém. A tecnologia não faz nada do nada. Tudo que tem, ela vai replicar. Como você falou, não tem nada novo no céu. Então, tudo que tem aqui, ela não vai gerar nada novo. São formatos diferentes. Agora, a sua linda filha, a Olivia, ela tem quantos anos? 16 já? 3 anos. A partir de que idade você vai deixar ela usar celular, Alberto Felipe? Lá pros 15. 15? Nossa, os meus 3 filhos só a partir dos 49, ou se eu morrer primeiro. Usar celular, né? Cara, isso que eu tenho medo. Vai usar celular. Isso que eu tenho medo. Todos os caras que eu vejo que trabalham com tecnologia e têm filhos, eles não deixam os filhos utilizar. Não vê TV, não vê... Não usa nenhuma tela, né? E tá com 7 meses, cara, a Sabrina descobriu aí um relógio super da hora que os meninos estão usando. Eu vi. É o relógio smartwatch, que ele não dá para navegar na internet, mas ele manda um sinalzinho GPS quando os meninos pegam a bike e descem lá no parque que tem lá perto de casa. Eles vão sozinhos. Aí a Sabrina consegue não só enxergar onde eles estão, mas também ela consegue mandar uma voz para eles. Oi, filhos, vocês estão bem? E eles também mandam uma mensagem para ela. Tipo, mãe, eu caí, machuquei o joelho, vem me buscar de carro e tal, essas coisas. Então, a tecnologia... Não sou contra a tecnologia para os meus filhos, né? Mas eu quero ter, pelo menos, alguma maneira de parcelar os avanços. A exposição deles. A exposição. Ao coração deles, até porque eles são crianças e isso Ao é muito coração, importante. essa é a questão. Eu conheço meu coração. Meu coração está sendo tão impactado pela tecnologia. Imagina o coração deles. Mas é uma coisa que até os próprios Amish fazem. Eles conseguem lidar com a tecnologia de uma forma mais de longe, de fora, para ver se vai aceitar ou não. Inclusive, eles fazem, eles põem um povo para usar, aí depois eles veem o que aconteceu com aquele pessoal. Tem até um povo que sai... É tipo um estudo, uma pesquisa interna da comunidade? É mesmo? Eles saem, aí se eles voltarem... quando 18 anos, né? Tipo, um negócio alguma coisa assim. O jovem pode usufruir das coisas mundanas. Eles estudam muito antes para aceitar alguma coisa. Não é que eles não fazem nada de tecnologia, né? Luz elétrica, por exemplo. Não é que eles não usam, mas eles estudam melhor para
ver o impacto na comunidade, que é uma coisa que a gente cristão aqui normais não faz muito. Qual o impacto do celular? Sei lá, mas eu gosto. Exato. Né? Essa é a nossa reação, né? É uma coisa que é bom a gente pensar, porque a gente sempre foi aqueles caras que, tem uma coisa nova, vamos adotar. É uma coisa que a gente poderia pensar um pouco antes, tipo, vou adotar, mas porque vai melhorar o que na minha vida, o que não vai. Sim, enfim. lançaram o TikTok, tem que entrar. Lançaram o Exato, Reel, tem que ir. Agora tem uma outra rede, eu vou entrar. Principalmente a gente que trabalha nessa área, cara. A gente, é meio difícil não entrar, porque o mercado está entrando. Então, Isso, é bom a gente entrar, mas é bom sempre pensar, nossa, vamos analisar um pouco melhor do que sempre adotar rápido. Sabe o que eu tenho? Eu acho que a gente vai para outra pauta, mas só para fechar isso aqui, o que eu tenho pensado é o seguinte. Por exemplo, a gente tem autores brasileiros e estrangeiros que escrevem para blogs, escrevem artigos. E outras pessoas entram nesses blogs e leem esses artigos e são impactadas por isso. O livro é uma forma disso acontecer. Se você alimentar uma inteligência artificial com conteúdos de blogs que você entende que são fiéis às escrituras e você disponibilizar esse chat para as pessoas poderem perguntar: como eu sei que sou salvo? Quem é Deus de verdade? Jesus morreu? Perguntas que são relacionadas à fé. E aquela pessoa, por meio da resposta daquela inteligência artificial, vocês estão entendendo onde eu vou chegar? Ela pode se converter naquela forma. Se o chat está passando verdade, a verdade vos libertará. Seja por escrito, seja por robô, seja por... seja um folheto na rua que alguém te deu. Sim. Tanto que, cara, e aqui eu só queria incentivar igrejas a criarem mais sites que têm conteúdos. Quando o pessoal do ChatGPT eles estavam alimentando o robô deles e chegou na categoria religião, eles buscaram vários sites religiosos para alimentar o robô deles. Entre eles, o Grace to You. Que legal. Se você abrir o chat hoje, não sei se amanhã vai continuar tendo isso, mas se você abrir o chat hoje e perguntar para ela: a salvação é pelas obras, ela responde no negativo. Não, o cristianismo ensina que a salvação é só por meio de Jesus Cristo e a graça de Deus. Ou seja, a visão que o John MacArthur e o ministério dele teve décadas atrás em colocar bons conteúdos na internet, querendo ou não, aquilo foi crescendo, ao ponto de, quando os caras criam um robô e precisam me ensinar o robô sobre religião, eles vão usar os recursos do Grace to You. Legal. E aquelas respostas, pelo menos hoje, eu imagino que eles vão adaptar e atualizar o robô para não dar mais essas respostas definitivas sobre cristianismo. Mas hoje é uma baita resposta, uma bela resposta. Sim. A salvação é pelas obras? Não. O chat quase fala tão bem quanto o apóstolo Paulo. É só por meio da graça, para que ninguém se glorie. Então, vamos dar graças a Deus por usar a tecnologia de uma maneira que, mesmo sendo, eles não criaram o ChatGPT para ser uma ferramenta de evangelismo, mas criaram o ChatGPT de tal maneira que pode ser uma ferramenta de evangelismo. Vamos dar graças a Deus que pelo menos tem essa possibilidade. Né? Sim. Bom, a gente falou de filhos, falou de família em si. Como que vocês lidam com essa questão do equilíbrio, né? A gente é super tecnológico, vocês trabalham com tecnologia, o Alberto é formado na área de tecnologia da informação, e a gente está buscando AIs diariamente para poder melhorar nosso trabalho. Como é que vocês lidam com esse equilíbrio de tecnologia na vida de vocês, com família, e a questão de devoção, a questão das escrituras? Tem usado para fazer devocional? Vou lá no ChatGPT e vou perguntar aqui. Qual que é o devocional em cima de Efésios 7? Não tenho usado para devocional, não. Vou falar de equilíbrio desequilibrado. Tá precisando melhorar. O Thomas, de 6 anos, precisando reformar. Ele estava querendo mostrar para mim algo que ele fez com a massinha. E eu estava resolvendo um assunto de trabalho no meu celular. E ele me chamando, pai. Detalhe pequeno, eu estava fora do horário de trabalho, mas eu que estava querendo resolver um pepino de trabalho. Então, na verdade, a culpa não é de tecnologia, a culpa é que eu não estava conseguindo desligar do trabalho, né? Mas eu estava mexendo no celular e aí ele fala assim, do nada, pai, você gosta mais desse celular do que seus filhos? Nossa! Facada nas costas, cara. Aí eu baixei a cabeça e falei, claro que não, né? Mas eu tinha acabado de... exatamente. Então, deixei a tecnologia de lado. Mais, né? Mais. Então, eu tô na mesma categoria do Alberto Felipe. Eu tô precisando melhorar muito nessa área. Eu tenho muito chão para crescer. E o impactante é que, cara, são só 3 filhos que eu tenho.
lá em casa. Mas são as vidas que eu vou impactar. Exato. Né? Então, é fácil eu falar aqui entre vocês. Falta equilíbrio da minha vida. Mas, cara, querendo ou não, essa falta de equilíbrio, então, está impactando. Né? Nada que o Espírito Santo não pode desfazer, claro. E eu confio na obra do Senhor em diretar os meus filhos, ensiná-los e guiá-los. Mas é algo real, cara. Você precisa saber, cara, tem horas que a gente precisa pôr a tela de lado. Porque a tela não vai nos pôr de lado. Os aplicativos, os sites, eles não foram criados pensando em vamos chamar a atenção do usuário até certo ponto. Não, ele é criado para quanto mais guerra tempo... de espetáculos, sim, né? Igual o livro. E sabe o que é pior? Todos esses algoritmos, eles são feitos para conquistar o nosso coração. Então, todas as informações que nós inserimos, né, nas nossas pesquisas, nas nossas buscas, criam ali um banco de dados para que as nossas redes, né, para que o Google sempre forneça para nós conteúdos que nós queremos, que o nosso coração deseja. Então, daria para a gente fazer uma versão, né, daquele versículo de Cristo, né, que a boca fala o que está cheio o coração. Então, a tela do seu celular está cheia do que está cheio o teu coração. E por isso que é tão difícil lidar com o celular, principalmente. Acho que das tecnologias que eu tenho mais dificuldade é o celular. Porque os principais meios de graça, que é a oração, a leitura da palavra e a comunhão, requer uma atenção total. Você está falando com Deus enquanto você está orando, né? Quando você está fazendo devocional, Deus está falando com você. E quando nós estamos em culto, nós estamos falando uns aos outros com Deus. Então, você precisa se desconectar, mas o celular fica todo mundo... É como se eu brigando ali assim, me dê a sua atenção, me dê a sua atenção. E é uma atenção que nos estimula muito, né? O impacto no cérebro, né? Os estímulos dopaminérgicos, né? São muito altos com a tela do celular, porque ele sempre mostra para nós coisas que o nosso coração está interessado. Né? Então, eu praticamente tenho muita dificuldade, tenho sofrido muito de ter mais atenção, né? Nessas áreas, acho que principalmente a oração. Né? Aquela mais já antes do celular existir já era uma disciplina espiritual difícil, né? Acho que hoje ainda mais. Então, eu acho que a gente tem que, pra gente melhorar, sei lá, eu no caso, a gente parar de pensar só nessa questão de que é feito para atingir o seu coração. Parece que é sempre uma desculpa, entendeu? Foi sempre o jardim, entendeu? A árvore, a Eva, a sua mulher, é o algoritmo, entendeu? Mas exatamente, porque é o nosso coração que alimenta ele, né? Então, que às vezes parece que é uma desculpa, entendeu? Não. Ele está amplificando exatamente a nossa maldade, né? Os nossos desejos, né? Tem que sair fora disso, acho, cara. Eu faço questão de não usar a Bíblia online durante os cultos, porque eu não tenho nada contra. Mas ao invés de usar um aplicativo na minha tela, onde eu vou receber as notificações, blim, blim, do WhatsApp e tudo mais. Ainda eu tenho a opção de silenciar, mas eu não quero usar o celular durante o culto, porque o meu filho está ao meu lado. Eu não quero que ele veja o papai usando o celular. Foi o que a Nicole falou comigo. A gente estava almoçando e antes de almoçar a gente estava para ler a Bíblia, né? Fazer um momento ali em família. E eu estava com o celular. Aí a Nicole olhou para mim assim, você vai ensinar para ele que a Bíblia está no celular? Não, ué. Pega a Bíblia de verdade, abre a Bíblia, né? Mostra para ele que a gente tem um momento onde a gente para, e é importante, é didático você parar e abrir as escrituras e ler as escrituras, né? A próxima pergunta seria justamente sobre isso, sobre o impacto negativo na vida de vocês quanto à tecnologia. Esse foi um impacto que mudou muito, e a gente, no caso, eu agradeço muito a Deus por conta da vida da Nicole, porque ela me ensina demais. E o Conradinho lá também tem me forçado a aprender. A voz, tá vendo? A voz de sabedoria, não só de conhecimento, inteligência, né? Esse ponto que você levantou é muito bom, Fê. Não, mas era isso que eu ia comentar sobre a minha experiência. Se vocês têm alguma experiência que vocês tiveram quanto à tecnologia de forma negativa e que vocês puderam crescer, talvez, aí, em graça, né? Já falei, cara, tá desequilibrado, tudo tá negativo. Eu lembro um comentário que alguém fez, eu sou péssimo com nomes, mas o comentário foi do tipo, se as suas redes sociais só tem... o ponto dele era, as suas redes sociais vão mostrar quem você mais ama. Logo, se nas suas redes sociais só tem selfie, você está mostrando para o mundo que você se interessa mais em si mesmo.
Ok, beleza. Pode ser, eu não sou contra os selfies e tudo mais. Mas aquilo me impactou tanto a lidar com o meu orgulho, a minha arrogância. Eu estava usando as redes sociais, e até hoje eu continuo usando as redes sociais, mas até então eu estava usando as redes sociais para levar as pessoas a gastar algum tempo refletindo em quem eu sou, ou o que eu aparento ser. E aquilo estava fazendo mal ao meu coração. Depois de uma reflexão, esse não é o caso de todo mundo, mas só compartilhando a minha experiência, aquilo estava fazendo com que eu me preocupasse mais com a minha aparência, o que eu aparento ser, do que quem eu sou. E quem nós somos, de fato, não é preciso aparecer o seu selfie para passar essa ideia. Quem você é o jeito que você trata o garçom, é o jeito que você trata o vizinho, é o jeito que você fala com seus filhos quando não tem mais ninguém olhando ou fazendo anotações. Ou mandando coração, like. Não é por acaso, você falou que redes sociais apontam muito o nosso coração, não é por acaso que antes era o like. Agora é o coração, eu amo. Né? A sua experiência emocional vai só aumentando. Não é só uma curtida, é um coração. Então, eu estava trazendo essas curtidas para selfie. Então, agora eu tento usar as redes sociais para falar dos meus filhos, para falar da minha família, para falar da minha igreja, para falar dos meus amigos, sabe? Para compartilhar ideias de livros que eu tenho lido, para ser uma fonte de compartilhar sabedoria e as coisas que realmente valem a pena. Eu ainda não cheguei no 100%, ainda não consegui chegar ao ponto onde eu quero estar, mas aquilo foi uma virada de chave que me ajudou muito a falar, peraí, por que de novo eu estou levantando o celular e abrindo a câmera de selfie para postar mais uma foto? Porque eu estou me colocando lá, né? Me colocando nas redes. Então, isso foi uma reflexão, talvez seja útil. Para dar um exemplo de coisas ruins... Boa, Roberto. A minha visão. Pronto, isso é claro. Eu também. Você não usava óculos sempre? Minha mão dói, mas enfim. Por causa do mouse? Insônia, ataque de pânico. Tudo isso vem com a tecnologia e usado de uma forma errada. Sim, burnout. Burnout. Eu consigo fazer 10 mil coisas. Aí bate a realidade, não, você não consegue. Mas você prometeu para todo mundo que você conseguia. Agora burnout. Mas isso é tudo real na nossa vida, agora moderna, vamos dizer. Que se ela amplifica, né? Então ela não tem um limite. Exato. Pode amplificar demais as nossas capacidades, né? Pode nos inflar, né? Torre de Babel. A gente vai chegar no céu. Seremos como Deus. Que é a mesma mentira do jardim. Essa é uma ideia interessante do livro Torre de Babel. Ele falando lá no... Cara, o Alberto tem uns insights legais. Eu amo o Alberto. Eu falo pra ele assim, Alberto, eu só desço na sua sala pra ouvir conselhos. Porque eu da hora, cara. Na Arca de Noé, Deus falou pra Noé usar o piche, né? O outro nome, eu esqueci. Mas é piche. Ele usou né? betume. Boa. Ele usou na Arca de Noé pra fazer a madeira lá, pra não entrar água, etc. Mas é a mesma coisa que usaram nos blocos lá de Babel. Olha só. Então Deus falou assim, use o betume aqui para isso, mas foi lá e destruiu o betume para aquela outra coisa. Então ele usou o betume para coisa boa, uma coisa ruim, e Deus reprovou uma e aprovou outra. Entendeu? Então é uma coisa interessante de Babel. E outra coisa interessante também é que a cidade de Babel, Babilônia, é outra coisa também. Cidade é sinônimo de tecnologia, que é uma coisa também que hoje em dia a gente vê. Na cidade geralmente tem mais, né? Vai mais para o campo, enfim. Mas é uma questão dessa de Babel também, que eles tentaram atingir Deus. E é o que a tecnologia tenta fazer, sempre ser Deus. Criar, fazer, ser, mas não vai ser, entendeu? Sim. Enfim. Boa. Site de Babel aí. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso também nos conforta, Alberto. Porque no momento em que os homens disseram, a gente vai juntar as forças, vamos usar nossa inteligência real, artificial. Vamos ser como Deus? Deus falou, né? Quem mandou a inteligência aqui Mas ele pode fazer isso de novo. Deu restart. Ele pode porque ele tem todo o poder. E esse é o nosso encorajamento quando chega no final da Bíblia, em Apocalipse. Exatamente. Ele é digno de todo. Qual a cidade? Jerusalém, entendeu? A Babel vai cair, entendeu? Da hora, cara. Sempre, a Babel pode ser sempre usado para isso, cara. Top. Enfim. Mas é muito bom. Ou seja, Deus não é contra a cidade.
Não. Tanto que ele tem uma cidade. Ele mandou a gente E nós vamos morar na para cidade. Até Daniel morou na cidade, da Babilônia. E até o profeta falou, a gente não vai sair daqui em 30 anos, então crie seus filhos de não sei o que lá. 30 anos ou mais, não sei. Então, ele mandou a gente morar na cidade. A gente fazer parte da cidade, ter os nossos filhos lá, ter nossa vida lá. Ele não mandou a gente sair, entendeu? Mas uma hora vai chegar que a cidade dele vai... Vocês acham que... Desculpa, eu vou jogar uma pergunta que não faz sentido, mas pra mim faz agora. Vocês acham que a tecnologia vai continuar avançando em Novos Céus e Nova Terra? Eu sei que é uma pergunta conjecturada, que não tem como ter uma resposta certa. Eu acho que vai, velho. Ou teria o desejo de, poxa, seria legal continuar, tipo, aprendendo coisas que são... a gente tem pizza hoje, por exemplo. Nos tempos de Cristo não tinha pizza. Porque não tinha forno, não tinha... Exato. Enfim. Eu acho que vai. Eu espero que continue. Pode não continuar também, não tem problema. Eu ainda estou refletindo sobre essa comparação com os tempos de Cristo, no qual o nosso amigo Marcílio resumiu como sendo a época sem pizza e hoje nós temos pizza. Calma aí, volta na pizza, né? Cara, é muito bom, Marcílio, muito bom. O que mudou em 2000 anos? Pizza, cara. Tá certo, bom, velho. Cara, no Novos Céus e Nova Terra, nós vamos trabalhar. Isso é claro. Ponto. Inclusive, o Evangelho vai sugerir a palavra de gerenciar, né? Que é o trabalho lá do jardim, que é cuidar, cultivar, né? Então, eu entendo que como a gente não vai ficar parado lá, mas vai ter essa questão de trabalho, vai ter avanços, sim. Vai ter avanços, sim. Não vai ser no sentido de que a gente pisa no céu e pronto. Tudo que Deus... 100% tudo. Deus já revelou tudo. Porque Deus se glorifica em revelar suas grandezas... Eu não diria de pouco em pouco, porque o céu não é pouco e pouco. É grande coisa para nós. Mas para ele se alegra em abrir o nosso conhecimento e ensinar-nos. Me parece ser um princípio da maneira que ele lida conosco. Até a questão de Jardim de Éden, o fato que Deus caminhava com Adão, ele conversava com Adão. Cara, isso é muito interessante, porque aquelas conversas não eram monótonas. Não era Adão falando, poxa, lá vem Deus falando a mesma coisa que ele falou semana passada, sabe? A conversa é sempre a mesma. Né? Ou se você cortar o pé de árvore de tal jeito, ele vai dar mais frutos. Você falou isso semana passada, Deus, sabe? Sempre é o mesmo conselho. Não era isso. Era conversas que Adão e Eva desfrutavam. E eu entendo que, por mais que no céu haverá conhecimento, eu acho arrogância da nossa parte dizer que a gente vai chegar lá e compreender todo o conhecimento que é lá. Eu acho que a gente vai chegar no céu e vai poder compreender, entendeu? Não é que a gente vai compreender tudo. É que nem a história da árvore, é do bem, do conhecimento, do bem... Eu acredito, né, que eles não tinham a capacidade de ter todo o conhecimento. Não é que não ia ter um dia, mas eu acho que aí no céu a gente vai ter. Mas não é que tenha todo, já vai ter a capacidade de ter, entendeu? Não vai ser mais criança. Entendeu? E não vamos ser mais distraídos pela queda. Exato. Cara, a gente não vai ser... Mas a gente vai poder construir uma casa, botar um telhado em cima daquela casa e ela não vai pingar água quando chove. Ou seja, não vai requer aquela manutenção. A queda, dos efeitos da queda é manutenção. A gente faz essa mesa, mas depois tem que ficar limpando e depois tem que corrigir. Ou depois a satisfação com isso. Pô, eu posso ter uma casa pequena. Sim. E eu não desejar uma casa maior, porque eu estou satisfeito com aquilo que Deus me deu. Imagina, cara, você criar uma coisa e ela não fica quebrando toda hora. E sabe o que é o melhor? Qualquer coisa que nós criarmos ou termos, nós não vamos idolatrar aqui. Isso. Amém. Não vai mudar o nosso coração contra o Criador. Vai só nos ajudar no nosso... A tecnologia do céu não vai nos apontar para o nosso próprio coração, vai apontar para Cristo. Maranata, vem Jesus. Que é o que nós já deveríamos... É o que nós já deveríamos nos esforçar, né? Para fazer exatamente isso. Glorificar a Deus por meio da tecnologia. E falando em tecnologia, em criações e novas tecnologias, tem tendências por aí chegando, né? Não para, né? E o que vocês estão sabendo que está chegando no mercado e o que nós já comentamos aqui, a inteligência artificial, quais são as principais tendências, né, tecnológicas relevantes para a nossa vida para os próximos anos e como que você acha que nós devemos nos preparar para recebê-las, né? Tanto por bem quanto por mal. Por exemplo, nós temos aí o Apple Vision Pro,
Né? Aquilo lá me parece bem diferente, né? E aí, você acha que isso vai impactar outras tecnologias? Se quiser falar mais um pouco sobre inteligência artificial, como a gente poderia nos preparar? Eu acho que, primeiro, para responder a última pergunta, né, de como se preparar. Se preparar do jeito que a gente está falando. Sempre se analisar, sempre analisar o seu coração e o que tiver. Pensar o que aquilo vai mostrar a Cristo ou a mim mesmo. Vai pegar uma coisa minha ou não, do meu coração. Essa é o que eu acho que como a gente se prepara. Não fazendo o quê? Não negando a existência daquilo, ou não falando que aquilo é pecaminoso do diabo, a não ser que seja realmente o que a gente falou, né? Tem coisa Satanás apareceu e falou, esse é meu. Mas, por exemplo, umas coisas que pode ser que aconteça. O NFT, que é uma coisa usada meio que para nada hoje, né? Você pode jogar, por exemplo, a Bíblia lá e tá no NFT, e aquilo lá é o único, não pode mudar. É uma forma da gente se proteger de não mudar o texto bíblico, entendeu? Pode ser. Uau. Para quem está ouvindo e não sabe o que é NFT, você pode resumir. Eu não vou resumir NFT. Depois procura no chat. Enfim, é uma coisa que ela é única, que não pode ser alterada. É um arquivo não fungível, né? Exato. Mas ela eu uso o blockchain, etc., que é uma coisa que não pode alterar. Então, governo nenhum vai poder alterar, pessoa nenhuma vai poder alterar uma coisa que está lá e tem, tipo, um algoritmo que calcula exatamente e tem que ser exatamente aquilo. E não é centralizado, entendeu? Que é uma coisa da cripto também. Então, todo mundo que tiver vai ter e vai conseguir confirmar se está certo ou não. É uma excelente aplicação, Beto. É um medo que a galera tem de alteração, entendeu? Principalmente com a inteligência artificial. Que às vezes você pergunta uma coisa, ela fala uma coisa, mas aí já vai vir os governos falando, fala isso ou fala aquilo. Isso. Entendeu? Quem tiver mandando... Direciona, né, a Exato. Fala, né? E não só narrativa. tirar coisas, mas mudar coisas, que é o pior pra mim. Que a história, a galera fala, a história é feita pelo quem ganhou. Né? Sim. Mas o problema não é só que é feita, é tipo alterada que é pior também, entendeu? Não é contada, ela é alterada. A versão é escrita pelo vencedor. Exato. Não precisa ser a versão verídica, mas é a versão que vai ser uso lembrado nos livros da história. Colocar isso é tão bom porque Cristo, na visão humana, ele é perdedor, porque ele morreu. Exato. Supostamente. No caso... A versão humana, na visão humana, Cristo perde, porque ele morre. E Cristo é quem escreve a história dele dizendo, eu morri. Ele escreve a história dos caras que morrem. Isso é muito bom. Né? O historiador que fala, Jesus morreu, aquele historiador, ele morre. Quem escreve a história daquele historiador é o Jesus Cristo, que tem a palavra final, que coloca o ponto final. Cara, isso é muito bom. Hoje em dia também estão usando criptos para receber, tem igrejas que recebem criptomoedas, mas geralmente igrejas perseguidas, igrejas que não tem como passar o dinheiro, entendeu? Que interessante. E eles usam criptomoedas para receber doações, para receber até as ofertas, entendeu? Isso é muito bom. Até oferta dentro da igreja mesmo. É um jeito da criptomoeda, da blockchain... ser utilizada de forma benéfica. Né? Exato. Mas é isso. Eu acho que, muito bom, acrescentando ao ponto... Queria ter falado mais sobre NFT, desculpa. Pois é, a gente ficou aqui conversando sobre pizza. Aí o cara traz os insights, cara. Desculpa aí, viu, pessoal? O Alberto Felipe tá em outro nível. Que bênção você, Alberto. É bênção pra gente. Acrescentando ao ponto do Felipe, uma coisa nunca vai deixar de ter valor. Isso é o toque humano. Quando Deus diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho às pessoas, né? Em Jerusalém, Judeia e por ali vai. Isso dá a entender que é preciso ir. Há uma ação humana que a tecnologia não pode simplesmente entrar e tomar o nosso lugar. E conforme a gente vai usando óculos para ver pessoas que não estão aqui na sala, mas a gente vê através dos óculos. Conforme fica mais fácil a gente mandar um áudio, a gente ter esses contatos que não é contato, é só trocar de dados, na verdade. Conforme a gente vai usufruindo muitos mais meios virtuais de contato, que não é contato, o contato real de sentar ao redor de uma mesa, compartilhar uma conversa, uma refeição, essas coisas vão subindo em valor, porque vão acabando sendo muito mais raro. Então, eu aconselharia a próxima geração, você jovem que está ouvindo ou vendo essa conversa, cara, não deixe de entender o valor que tem
esse contato. De você sentar com a sua avó, enquanto ela ainda tem vida, e ouvir as histórias, deixar o celular de lado. Toma um café com seus pais, toma um café com seus amigos. Se você for trabalhar em um trabalho evangelístico, que não seja apenas compartilhar versículo na rede social, que não é de tudo ruim, mas que não seja só isso. Que você vá, que você invista um pouco de suor, que você saiba vestir a camisa, olhar nos olhos de alguém que talvez está no hospital, talvez está precisando de um aconselhamento, ou talvez só está precisando de alguém do lado. Porque a gente está entrando numa época onde está todo mundo no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo absurdamente distante. Absurdamente distante. Graças a Deus que eu posso pegar hoje o meu celular, eu posso ligar para minha mãe. Para ir lá falar com ela, seria um busão de 9 horas. Mas eu posso ouvir a voz dela imediatamente. Graças a Deus que eu tenho essa tecnologia. Mas se eu só quero ouvir a voz dela e ela ouvir a minha, puxa, eu troquei as coisas. Eu não dei o devido valor a estar com ela, como ela esteve comigo ao longo da minha vida. Então, eu é uma coisa que o próprio Tony falou no livro dele também, no futuro, como vai ser. Essa questão de contato, de união, a gente vai ser o diferencial da tecnologia, dos robôs, por exemplo. Os cristãos ainda se reúnem. Exato. Aos domingos para cantar. Os bobos, né? Tipo, os bobos, dá para fazer online. Ele até usa uma coisa que a tecnologia não vai poder fazer nunca, Daniel. que é o amor ao próximo. Sim. Que é o resumo da lei, né? Amar a Deus e ao próximo. Nossa. Que a gente vai ter essa coisa de que vai ser uma coisa muito superior, entendeu? Muito clara. Isso é interessante porque é o que vai dizer a Bíblia, né? Que eles vão ser conhecidos como exatamente cristãos quando amarem os Então, outros. é uma coisa que a IA não vai conseguir fazer. Ela não vai conseguir amar do jeito que a gente ama. Jesus não foi... ele não deu a sua vida e nem ressuscitou virtualmente. Não. Foi real. Foi. Sim. O texto bíblico até vai dizer que sangrou ali. Amém. E da mesma forma, o nosso amor não pode ser só virtual. Exato. A nossa expressão... A gente vai ser um diferencial. A gente Vai continuar sacrificar. sendo, na verdade. Vamos continuar sendo conhecidos. Cara, esse livro é muito bom. Alberto Felipe, você me vendeu esse livro, hein? eu vou pegar uma cópia e eu vou lê-la. Passa do capítulo 1, que é o mais difícil. O primeiro capítulo é o mais difícil? O mais 4 e o 6 cansativo. Já pode- são tá, maravilhosos. beleza. São mais técnicos. Sobre Bem o que avisado. o que é tecnologia e como Deus... Tinha- Nem Tá, é tão tem um- técnico, não. Ele é mais pesado mesmo. Não sei porquê. Mais lenta. a Mais leitura, lenta, talvez. exato. Tá. Capítulo 4 e 6 é muito bom. Esse livro, Deus, Tecnologia e a Vida Cristã, do Tony Rank, a gente consegue na Editora Fiel com algum desconto, Marcelo? Consegue sim, Daniel. Consegue. Para você que nos acompanha, nos ouve ou nos assiste, a gente vai criar um cupom específico, né? Porque eu tenho criado cupons que são muito deveramente longos, né? Sim. A gente fez o de conferência de mulheres, o de conferência de jovens, foram grandes demais. E a gente vai criar o podcast, ó. A gente vai criar o cupom, basicamente aqui, Ministério Fiel Podcast. Com acento ou não? No Ficou grande também, né? tudo Ainda isso. continuou grande. Podcast tal Fiel Podcast. Fiel Podcast. Fiel Fechou. Podcast é o nome do cupom, tudo maiúsculo, Fiel Podcast. E aí você entra lá na loja da editorafiel.com.br, adiciona o livro ao carrinho. Se você continuar adicionando, você vai ver lá que você consegue frete grátis. Foi uma ferramenta que o nosso querido amigo Alberto Felipe fez. E assim você consegue, talvez, então, comprar mais de um exemplar desse, quem sabe, né? Para presentear amigos jovens sobre a vida tecnológica, a vida diante de Deus. Então, e esse cupom vai dar quanto por cento de desconto? Esse é o Não ponto. sabemos, específico. Tem que perguntar pro Não cara sei. do marketing. Cara do marketing. Só põe o cupom, a gente vai ver na hora. Beleza. A gente não decidiu. Tá Eu bom. tenho que pensar quantos E vai descontos até eu- quando esse desconto? Tem que ter uma data também, né? Quem tá ouvindo pode já fazer isso? Já pode usar Beleza. o Pode, vai beleza. estar Se ativo. você tá ouvindo aí, Isso. você pode usar. Válido a até não o final ser do que- ano? a não ser que passou da 2020, 2035. 2020, até 2020, final 2023, esse cupom vai estar valendo para E eu pensando que o cupom ia ser pizza. Eu tô querendo pizza também, velho. Beleza. boa, né? Cara, esse livro aqui faria um bom livro para ler em grupos. Pequenos grupos, Muito grupos bom. de jovens, coisa assim. Da hora. Legal. Legal. Os capítulos são perguntas, né? Então, como já comentado, o primeiro capítulo ele vai trabalhar uma definição de tecnologia, né? O que é tecnologia? O segundo capítulo é qual a relação de Deus com a tecnologia? O terceiro é de onde vêm as nossas tecnologias?
O quarto é o que a tecnologia nunca poderá conquistar. Esse é muito bom. Que foi nós acabamos de falar aqui, né, sobre essa questão do amor, do envolvimento, Da sabedoria. Né, os uns aos outros, da sabedoria. Quando nossas tecnologias terminam, né? A gente perguntou aqui, né? Vai Babel, acabar, quando né? acabar Babel aí. E como devemos usar a tecnologia hoje? É um calhamaço aí, gente, de mais de quase 400 páginas, né? Então, Ele é um resumo. adquira. O cara escreveu em 7 anos. É que nem eu falei, é um processo que ele escreveu. Ele escreveu o celular, depois a mídia social e agora esse. Ele escreveu 3 e é meio que processo de 7 anos dele estudando. Aí na pandemia ele falou, vou fazer, porque ele ficou. É uma coisa que na pandemia todo mundo fala, né? Nossa, na pandemia eu fiz. Eu não, eu só cuidei da minha filha que tinha nascido. Mas tá bom, acho que não é só, né, gente? As palestras que o Tory Rank deu na Conferência Fiel para os Jovens de 2022 já estão no YouTube? Dá para o pessoal acessar? Não estão, Como mas é que eu poderia. acessa isso aí? Não estão, mas eu poderia colocar algumas. Pronto. O Vinícius vai como ensino fiel Isso. sobre algumas. Beleza. Ensino Fiel, para quem não sabe, é o nosso programa semanal, toda terça-feira. Né? Nós lançamos aí ou relançamos, né? Alguma palestra, alguma pregação, alguma aula do CF, né? Às quintas nós fazemos trechos, né? Então nos acompanhe também lá no canal do YouTube do Ministério Fiel. Tá, toda terça no YouTube do Ministério Fiel tem uma nova palestra. Não só no YouTube, mas também na sua plataforma de streaming preferida. Temos também áudio no Spotify, na Apple, onde você preferir. Vocês estão fazendo bom uso da tecnologia, senhores. Deus te abençoe. Estamos aí Continue. para divulgar a palavra de Deus. Embora, né? Até a hora, a gente tá aqui até a hora que alguma inteligência artificial nos substituir. Não vai. Se você continuar amando as pessoas na fiel, tá tudo certo. Meninos, rapazes, jovens, dicas finais para o pessoal que está nos acompanhando para usar bem a tecnologia e crescer na forma saudável. Eu diria, saia das mídias sociais, mas... Dê conselhos aí. Também para os mais velhos também, né? Porque... Exatamente. Os mais velhos também podem. Eu acho que hoje é esse problema de se distrair demais e deixar as pessoas de lado em troca de um aparelho. Qualquer idade está cometendo esse pecado. Muito bem, Vini. Tá, Muito obrigado. as minhas dicas primeiro, dê um passo para trás e entenda a parte exterior do negócio. Entenda que o algoritmo é feito para pegar o seu coração e mexer nele, né? Para você ficar lá sempre. Então, você dá um passo para trás e entenda. São empresas que estão fazendo, são programadores que estão programando. Eles são pecaminosos, eles buscam desejos deles. Geralmente envolve lucro, né? Sim. E quanto mais tempo você estiver lá, melhor. Então, vai para trás. Olha, estude. Depois vai no interno, vê o que você tem mais dificuldade e foge. Nem que você tiver que desinstalar um aplicativo, nem que você tiver que desligar o celular ou o computador. Nem que se, por exemplo, até o próprio Tano Henrique falou uma vez num tweet dele lá, num post. Cara, vai lá nas suas configurações e mude a cor do seu celular para escala de cinza. Tipo, já vai fazer você não querer olhar tanto. Bizarro, né? Mas é interessante. Sim. Então, busque ferramentas da própria Samsung, por exemplo. Eles têm lá, quanto tempo você ficou hoje, te avisar que está na hora de dormir. O próprio YouTube também fala. É hora de dormir, você vai querer assistir, entendeu? Então, busque coisas para fugir. Então, olha de longe, olhe para si e depois maneiras de glorificar Deus. Então, você vai começar a glorificar Deus com a tecnologia. Não vai demonetizar tanto ela, mas, que nem a gente falou, cara, a gente usa para amar o próximo e amar Deus. Esse é o nosso resumo da nossa vida. Boa. Jesus Cristo não morreu na cruz para que você pudesse ter um iPhone. Ou para que você pudesse ter Wi-Fi. Muito bom. Né? Então, às vezes a gente sente, cara, eu preciso abrir mão do meu smartphone. Sabe, como a gente sente uma profunda necessidade de estar sempre conectado, sempre. Mas não foi para isso que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo morreu para que você pudesse conhecer a bondade de Deus e ser mais como Ele, ser mais como Cristo. Então, isso é mais importante. O que o Albert Felipe falou aqui, se você precisar abrir mão, não precisa ser para sempre, mas por um período, deixar de lado certas coisas, faça. Faça, cara. Ah, mas o outro, deixe que o outro cuida dele. Cuide da sua alma, sabe? Cuide do seu coração. Sim. Ao mesmo tempo, um incentivo. Quando você for usar, use.
Use. Eu e a minha esposa, a gente troca memes quase o dia inteiro no Instagram. Ela vê uma coisa engraçada, ela manda pra mim. Eu vejo uma coisa engraçada, eu mando pra ela. É uma comunicação que a gente tem que não seria possível sem o Instagram, né? Ou seja, eu entendo que a gente traz alegria ao longo do dia, mesmo eu estando no trabalho, ela em casa. A gente alegra um ao outro com esses memes. Faz bom uso. Você vai usar, faça com propósito. Né? Você vai criar alguma coisa, um podcast, um blog. Você vai criar alguma coisa. Cara, crie boas coisas. Não seja apenas vou tomar passo para trás e deixar que as pessoas que usam para o mal vão usar para o mal. Cara, às vezes é preciso tomar um passo para frente. Falar, cara, eu vou ser uma dessas vozes. Na internet tem muita voz, muita opinião. Eu vou ser uma delas. Eu vou ser uma delas. Quem sabe daqui a algumas décadas alguém vai inventar uma ferramenta, como foi o caso do Grace to You, e eles vão precisar de recurso, vão usar algum recurso que ou eu compartilhei ou ajudei a criar junto com a comunidade. Então, jovens, pense no seu pastor. Quem está gravando o sermão dele aos domingos? Talvez é uma igreja pequena. Pense em como você pode gravar aquele sermão. Compartilhar no WhatsApp, compartilhar na internet. Pense em maneiras que você pode usar a tecnologia para abençoar o corpo de Cristo. Deus te abençoe. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar, por estar aqui conosco tanto tempo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Tamo junto. Alberto. Valeu. Obrigado, Vini. Obrigado eu. E a gente se vê agradeço. no próximo episódio. Até lá. Valeu. Falou. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Até. O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de Fala Portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre em nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministériofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.